o que costuma acontecer? Às vezes o pai e a mãe não se conectam ou não tem mais nenhum diálogo, e quem acaba saindo, perdendo com essa história é a criança, que fica meio confusa no meio de rotinas diferentes, no meio de maneiras de educar diferentes, e a criança, às vezes, começando a apresentar alguns comportamentos que seriam plenamente evitáveis ou plenamente reorganizados, caso houvesse o diálogo entre o pai e a mãe. E aí a gente diz assim, mas eu não quero mais saber dele, eu não quero mais falar com ele, eu não quero mais saber dela. A gente ouve isso muito, não quero mais saber dela. Sim, pessoal, a gente entende perfeitamente que uma relação não se desfez porque vocês estavam às mil maravilhas. É lógico que essa relação se desfez porque vocês estavam às turras, porque as coisas já não estavam boas. Ou se não estavam às turras, não tinha mais amor, não tinha mais objetivo de estar junto, não tinha mais interesse mútuo de estar compartilhando a vida, compartilhando a rotina. A gente entende isso. Nós, enquanto Kid Coaches, não estamos aqui para julgar você, para dizer que você está certo, que você está errado, que você tinha que ter agido assim ou agido assado. Mas a gente acredita fortemente que você continua sendo o pai e a mãe dessa criança. E que existem formas, mesmo vocês continuando não querendo ter relacionamento mais entre vocês, nem mais serem amigos, nem mais quererem trocar uma palavra, mesmo assim, a gente acredita e existem soluções que poderão ser encontradas para que essa criança não saia prejudicada. E o que é pior, outro dia eu fazia uma live aqui com o Vitor Pimenta, ele é juiz da vara de família, e ele falando da questão da alienação parental, que é a mãe ou o pai falar mal do outro. E isso é a coisa mais grave que pode haver na percepção de um juiz, na percepção de uma psicóloga, que sou eu, na percepção de qualquer pessoa, de um professor, de um pediatra, qualquer pessoa que lida com crianças, sabe o quanto que as crianças ficam profundamente sofridas quando ouvem o pai falando mal da mãe, a mãe falando mal do pai. Não é assim que se resolvem as coisas. Podemos, sim, ter uma inter-relação que não precisa ser a inter-relação de antes que havia enquanto casal, nada disso. Conjugalidade não tem nada a ver com parentalidade. Você, enquanto cônjuge, é uma coisa, você pai, você mãe é outra coisa. São coisas distintas e podemos encarar isso de uma maneira distinta e que traga bem-estar, conforto a todo o sistema familiar, inclusive a você, pai e mãe que se separou. O que pode ser feito quando o casal está separado e para que não haja dor, sofrimento, confusão principalmente no desenvolvimento psíquico, no desenvolvimento comportamental, no desenvolvimento, inclusive, cognitivo da criança. O que pode ser feito, ainda que esses dois pais, eu costumo brincar, né? Ainda que esses dois pais não consigam ficar embaixo do mesmo teto por 5 minutos, senão eles se matam, ainda assim é possível que a gente encontre pontos de solução para lidar com a criança e a criança sair bem disso tudo. Então, por isso eu queria chamar aqui a Aline Bueno, para que ela possa nos contar como foi a condução que ela fez, a brilhante condução que ela fez nesse trabalho. E é isso que a gente vai agora aprender com ela. Tudo bem, Aline, querida? Vamos lá. Eu sou a Aline Bueno, sou mãe da Anne e da Beatriz, elas têm 9 anos. Acho que esse é o meu melhor papel de todos que eu desempenho. Sou economista de formação e sou Kid Coach. Eu não sei se eu encontrei o projeto, encontrei a Márcia, ou se o ICIG que me encontrou. Não sei dizer, não sei explicar isso. Mas o curso, a formação foi um divisor de águas na minha vida. Eu hoje não atuo mais como economista, eu atuo como Kid Coach, eu trabalho como Kid Coach. É uma alegria enorme, fez uma reviravolta na minha vida, na minha casa. A gente vê isso, eu sou uma outra pessoa, eu falo da nova Aline, eu sou a nova Aline.
depois do método, depois de um ano inteiro de autoconhecimento. E eu acho que é isso. Eu acho que a transformação não é, eu brinco que não é da NASA, não é para ser difícil, é para ser fácil, é para fazer parte do dia a dia, para ser leve. No caso, a criança, ela tinha quantos anos, hein, Aline? Miguel tinha 5 anos. Miguel tinha 5 anos, então o Miguel não era uma criança elegível a estar num processo de Kid Coaching diretamente com a Aline. A Aline fez o que a gente chama de atendimento parental, ela atendeu os pais. E aí os pais não estavam se entendendo bem nessa rotina da criança, não é isso, Aline? Isso. O que acontece? Eles chegaram falando que o Miguel chorava muito, que era muita, qualquer insatisfação dele era muito choro. E aí tinha briga para tomar banho, briga para a hora de dormir, briga ligada ao uso do celular. E isso muito mais focado acontecia, né, com mais ocorrências na casa do pai do que na casa da mãe. Ao ponto do Miguel falar, né, lá eu posso, aqui eu não posso, aqui eu posso, lá eu não posso. E aí a criança começa a fazer essas comparações, né? E aí a criança, ele é o meio das duas pontas e tem que interagir com 5 anos com esses dois lados e atuavam de forma diferente. Essa dificuldade, né? Dificuldade com a hora de dormir, dificuldade com o banho, muito ciúme. Então, esse ponto também foi levantado. O pai já se casou novamente, e aí na casa ele queria o pai só para ele, então tinha ciúme, e aí isso tornava... Ciúme da nova esposa, né? Isso tornava os momentos de banho, de rotina, né? Banho, a história do celular com eletrônico, televisão, a hora de dormir, uma confusão grande, e é desgastante, né? A gente sabe que 90% dos problemas da família são as pequenas coisinhas, né? Que vão se acumulando, e aquilo chega num desgaste medonho para todo mundo. Então, eles já chegaram com essa situação esclarecida, mas eles tinham entendimento, o casal, o ex-casal, né? Tinha entendimento que as reações do Miguel poderiam estar interligadas ou ligadas de alguma maneira ao comportamento deles dois? Não. E aí a gente vê, né? O Miguel refletia uma coisa de um desconforto geral, mas ninguém tinha clareza, na verdade, exatamente do que estava acontecendo. E aí é que a gente entra atuando, né? Dando essa clareza, trazendo para a consciência esses pontos que estavam desconfortando todo mundo, né, os 3, e trazendo isso para criar formas de agir diferentes para a gente conseguir atuar e resolver, né, a situação, tornar a situação mais leve e mais agradável. E aí, nesse momento, eu acho que fortificou a percepção de que dá para ser diferente sem ser agressivo, sem ter atrito. E aí a gente começa a ouvir falas que talvez não tinham sido faladas antes, coisas que precisavam ser ditas para existir o consenso, para existir a compreensão das formas de cada um pensar, de cada um defender, né, a sua posição. Uma coisa que aconteceu que traz o sucesso, né? O pai falou, defendeu seus motivos, explicou. Por exemplo, celular. Miguel tinha acesso ao celular na casa da mãe e ela falava que funcionava super bem, que ele sabia a hora de usar, que ele não tinha problema nenhum. Na casa do pai, ele não tinha acesso, ele não podia levar o celular. E isso gerava um problema. O Miguel queria levar o celular, o pai não queria, e gerava uma atrito. E aí, durante o processo, eles combinaram que qual o problema dele levar se ele seguir o combinado, se ele seguir a regra do jogo para o acesso ao celular. E aí caiu uma ficha. A mãe defendeu a posição dela, de que ele usava e funcionava. O pai defendeu a posição dele, que não permitia o uso, porque achava complicado a criança ter acesso ao celular. E aí eles acordaram que, ok, vai poder trazer, mas a gente vai construir regras combinadas
que aí a gente já estava conversando, né, sobre como montar regras combinadas para a criança, o que a gente pode fazer para deixar claro para a criança como as coisas vão funcionar. Então, esse exemplo foi um... Muito bom esse exemplo, excelente esse exemplo. E a questão das regras combinadas, eu queria aproveitar para falar para quem está aqui na nossa audiência pela primeira vez, que ainda não conhece o método do Core Kid Coaching. É claro que a maior parte dos pais, a maior parte dos professores constrói regras combinadas com seus filhos e que na maioria das vezes não funciona. Então, o método Core Kid Coaching ele vai trazer para você o como construir essas regras combinadas para que elas funcionem. E acredite, é muito simples. A gente tende a já dizer para a criança o que ela tem que fazer e no final da frase a gente diz assim, combinado? E a gente acredita que dessa maneira a gente está construindo junto com a criança regras combinadas. Não é assim que funciona. Vai funcionar melhor, fica aí para você a orientação, vai funcionar melhor sempre que você ajuda a criança a perceber a importância daquilo que ela vai fazer e ajudá-la a que ela própria se responsabilize por essa ação. Portanto, é uma construção de regras combinadas em conjunto e não um regrário que já foi pré-definido pelo pai ou pela mãe ou por ambos e que é repassado para a criança e a gente acredita que porque a gente explicou, porque a gente disse tudo direitinho, que a criança vai compreender. Não é assim que funciona. Funciona quando a gente constrói não só o porquê aquilo é importante, mas fundamentalmente o que fará com que a criança se torne aderente a essa regra desse combinado e que ela própria diga aquilo que precisa ser feito. Não está em jogo, é importante que se diga isso, e não existem coisas que não têm opção de você fazer, ou a criança fazer ou não fazer. Eu vou dar um exemplo, não existe opção da criança não tomar o antibiótico, não existe a opção da criança não comer legumes ou não tomar banho. Quer dizer, não está em jogo a opção se vai ser feito ou não. O que está em jogo e o que a gente constrói junto com a criança é o como será feito. Isso é o suficiente para gerar maior adesão da criança àquela regra, àquele combinado. Às vezes acontecem situações no contexto que requer que você refaça a regra e combinado. Mas, de uma maneira geral, não sei se tem Kid Coaches aqui conosco nos assistindo e que já fizeram a maneira que a gente propõe em como constrói regras combinadas, que verdadeiramente a probabilidade de funcionar aumenta quase 90%. Então, isso é muito bom na medida que a gente vê pais desesperados, não aguento mais, eu fiz regras e combinados com ele, mas não fez da maneira que funciona melhor, né Aline? É a importância da clareza dos pais, né, Márcia? Na hora de conduzir esse processo, o Leandro e a Daniele conseguiram ter clareza do que era importante para eles. Porque a gente, às vezes, vê casos de que a pessoa quer impor à criança uma regra e combinado, né? Dizendo que é regra e combinado, mas que nem mesmo a pessoa tem clareza. Às vezes a gente vai desenvolvendo o assunto, a pessoa fala assim, nossa, mas não precisa, isso não é importante. Então, a clareza de o motivo pelo qual aquilo dali é importante para mim, eu vou conseguir mostrar ao meu filho a importância daquele fato para o grupo, né? Para a família, para o grupo, e aí a gente vai conseguir desenvolver um pouco melhor as ações, a criança vai trazer as observações dela sobre o caso, a visão dela sobre aquilo ali, né? O que ela sente, o que ela pensa, para juntos construir novas ações que aí sim vão funcionar. Exatamente, Aline. Exatamente. A clareza é importante, né? E eu acho que nesse momento aí, eu falei dos valores, né, que eles começaram a entender que podia ser diferente, e aí eles começaram a dialogar, cada um defendendo o seu ponto de vista. E o que foi mais lindo é que o outro acolheu, entendeu o ponto de vista. Olhou e falou assim, ok, aqui na minha casa não é assim, mas na sua pode ser, e vai estar tudo bem com o meu filho. E aí, quando isso aconteceu, todo mundo sai ganhando, né?
Mas é bom que se diga, né, Aline, que não fosse a sua intermediação muito, muito precisa, muito cirúrgica. É provável que eles estivessem ainda sofrendo e discutindo e batendo boca até agora. Sim, é Você vem e faz essa né? mediação, ajuda a ter clareza, auxilia um a ouvir o outro, as coisas simplesmente que estavam atormentando esse pai e essa mãe, né, se resolvem de uma maneira bastante boa, bastante razoável, né? Até porque uma coisa que eu queria dizer aqui para a nossa audiência, para nós todos entendermos, um casal que entende que não tem mais como viver junto é porque rompeu não só o amor, mas fundamentalmente rompeu algum objetivo que tinham em comum, algum ponto de vista que tinham em comum. Rompeu porque encontraram valores na convivência que não se coadunavam mais. Então, é inevitável que nesse rompimento os valores distintos que já não estavam funcionando bem em comum venham à tona. Então, o encontrar o que pode haver de condição de lidar com essas diferenças sem obrigatoriamente ter que acontecer o confronto ou o conflito é fantástico. E isso também passa a ser um grande exemplo de desenvolvimento para a criança. Ela passa a perceber que papai pensa diferente, mamãe pensa de outro jeito, mas, nossa, sabe que dá para eles conviverem e me criarem, me cuidarem? E isso é um treino e um exercício, uma vivência para a criança que vai servir para ela para o resto da vida. A gente aplica, né, assim, a noção que a gente começa a ter sobre valores, a gente aplica para todo mundo, né? É pro marido, pro pai do filho, para a esposa, pro chefe, pai, mãe, chefe, colega de trabalho. O chefe, com o colega da equipe. Você muda completamente seu modo de pensar. E aí, nesse processo deles olharem para as situações, resolvido celular, o uso de celular, a forma de dormir, e aí na forma de dormir tem uma coisa que aconteceu que eu sou apaixonada. Na hora de dormir, Miguel dormia, em geral, ele ia na casa do pai, a gente estava em pandemia, né? Ele ia para a casa do pai, a rotina da hora de dormir mesmo era diferente. E aí, na casa da mãe, era tranquilo, ele dormia, via televisão, tudo perfeito. Na casa do pai, sempre tinha briga para a hora de dormir. E aí, na sessão, eles começaram a falar, não, aqui é assim, ali é assado. E aí a gente vai intermediando, né? Fala um pouco mais, o que você pensa, o que você sente? E aí chegou uma hora que o pai falou assim, Leandro falou assim, sabe, eu acho que ele pode dormir no meu quarto. Ele prefere, porque o Miguel dormia no quarto dele e como tinha a saudade do pai, ele queria ficar perto, ele queria dormir dentro do quarto, junto com o pai, a esposa do pai, né? E a cachorrinha, ele não queria ficar de fora disso. E aí resolveu-se também, porque ele foi, isso não era um problema para o pai e para a esposa, e o Miguel ganhou, saiu ganhando, todo mundo ganhou, porque a hora de dormir também se resolveu um problema. E isso tudo, eles conversando, eu vou intermediando, né? A gente vai intermediando a situação para trazer clareza para eles conseguirem falar, acolher aquilo que ele mesmo descobriu e foi sendo construído. E aí uma coisa que eu queria falar dessa hora de dormir, teve uma nova ação, né? Eu não sei se o pessoal todo sabe como é que o método funciona. O objetivo é a gente criar novas formas de trabalhar, novos comportamentos. Então, a gente traz para a razão aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, a gente conecta o nome do método. O nome do método é Core Kids Coaching. Core porque ele faz a conexão de razão e emoção. Então, o nosso objetivo é
eu consegui juntar razão e emoção e fazer com que novas ações surjam a partir do meu pensamento, né, daquilo que eu estou sentindo e pensando, e que eu consiga mudar comportamentos. Então, a partir disso, surgiu uma nova ação numa sessão, e a nova ação era Leandro botar o Miguel para dormir via internet. Então, através de uma chamada de vídeo, a gente estava em tempo de pandemia, estava bem complicado, e eles falavam que o Miguel sentia falta do pai. Mas aí tinha um problema, porque como todas as novas ações, né, a hora de dormir, o celular ainda não tinha sido resolvido completamente, ainda estava no processo, surgiu essa nova ação do Leandro botar o Miguel para dormir via uma chamada telefônica. E aí, vamos lá, né, vamos ver se funciona. Leandro ia combinar com o Miguel um dia, a Dani ia ajudar, né, com a parte técnica da coisa, e aí o Leandro falou assim, vou botar ele para dormir, vou contar uma história, vou contar a história do livro tal, que ele tem na casa da mãe e eu tenho aqui em casa, então eu vou ler a história e ele... Nossa, eu fico arrepiada de contar isso. Eu vou ler a história e ele vai acompanhar a história lá, porque ele também tem o livro, e depois eu finalizo e coloco ele para dormir. Tá bom, vamos lá. E aí, a Dani, né, que era a Dani, que estava com o Miguel fisicamente. Aconteceu. E aí, o relato que eles trouxeram foi tão lindo. A Dani disse que o Miguel era uma felicidade só. Que ele já estava ansioso antes e ele ficou tão feliz com aquilo dali, que para ele foi fantástico. O Leandro disse que adorou também, que foi importante, que foi muito legal. E aí, uma coisa que eu perguntei é factível manter? Por quê? Você quer manter? Sim ou não? Não, quero. Deu para manter? Você consegue? O que você vai fazer? Como é que vai ser? Isso vai ser todo dia, uma vez por semana? O que você pensa? E aí ele chegou a um consenso lá que ele ia combinar com o Miguel como que ia fazer. Então, ele gostou, ele falou que dava para manter, né? Porque é aquele negócio que eu falo. Se for muito sacrificante, tem alguma coisa errada. Você não consegue manter e começa a ter prejuízo para alguém. E como é que terminou esse processo? Como é que foi que aconteceu assim o desfecho desse processo? Foi muito legal. Então, tanto pai quanto mãe estavam receptivos e desejosos de dar certo, né? Isso é uma coisa que a gente nem sempre encontra em todo casal que se separa, né, Aline? Então, aquela figura parental, seja o pai ou a mãe, que já percebeu a situação, dê o primeiro passo, inicie alguma coisa, busque um profissional, busque um kid coach, faça sua formação, encontre uma nova forma de dialogar, busque alguém que te dê alguma ajuda para que você faça algo diferente, ao invés de ficar aguardando, ele não muda, ele é assim, ela não muda, ele é assim mesmo, foi por isso até que eu me separei dela. Gente, essas falas são infrutíferas. Essas falas são de uma obviedade e de uma falta de mudança de comportamento. Ficamos no mesmo, reclamando, cada um chateado com o outro lado, né? Que não era o caso dessa família, graças a Deus. Mas eu estou aqui aproveitando para trazer essas situações quando elas são mais complexas, que envolvem das figuras parentais que não querem contribuir ou não estão vendo a importância, né, de contribuir. A gente tinha diferença de rotina, e aí o Miguel, muito choroso, tinha uma dificuldade de interagir com outras crianças. A gente foi trabalhando, né, ao longo do processo, o diálogo, a forma de abordar o Miguel, como é que ia funcionar. E aí, só que a gente não conseguia ver isso acontecer, porque a gente estava em pandemia, né? Foi em março, a gente estava ainda muito isolado, as pessoas não conseguiam interagir, e aí a gente não conseguia ver o Miguel interagindo com outras crianças para ver como é que ia funcionar. E aí, tem um tempinho agora, não sei exatamente quando foi, no final do ano, eles contaram que foram para o... Leandro foi com o Miguel para a fazenda, e o Miguel se acabando de brincar com as outras crianças, coisa que ele não faria de jeito nenhum, né, porque estava muito preso ao pai, não queria interagir, não queria conversar. A forma de abordagem que os pais começaram a atuar no Miguel começou a fazer diferença no Miguel para o mundo.
Claro, na relação do próprio Miguel com os outros. Isso é muito bacana, porque a vivência modelar que o Miguel passa a ter, ele começa a também expressar, né, para o mundo. Que lindo, que lindo. Expressar para o mundo, exatamente. Então, agora, Miguel já interage com as outras crianças, chama para brincar e se diverte. Se você pudesse deixar aqui alguma mensagem para a nossa audiência que está conosco aqui até agora, o que você diria, Aline? O que você diria, Dani, aqui para a nossa audiência? Se você pudesse deixar uma mensagem, o que você gostaria de dizer, sua mensagem para a gente fechar essa live de hoje? Eu ia falar, primeiro que o método é transformador. Então, assim, acredito. Não precisa ser difícil, não precisa ser complicado. A vida pode ser mais leve, mais tranquila. A gente não precisa sofrer a vida toda. A gente precisa olhar para o que a gente sente, para o que a gente vive e tomar uma decisão. E aí, essa decisão não precisa... eu não preciso contratar 100 mil profissionais. Não preciso. Existe um método que é simples, que essa mulher aí concebeu, que é uma coisa incrível, fantástica. Eu estou vindo da formação, né, Márcia? A gente escuta. São 11 dias, no intervalo de 11 dias, 8 dias de formação, de aula. Então, em 11 dias, a gente vê como as pessoas conseguem transformar a própria casa, a própria família. Então, não é difícil, é fácil. A gente tem que estar com o coração e a mente aberta. As situações podem ser resolvidas, e eu falo isso constantemente. Eu sei que se você está agora vivendo um problema sério, difícil, de relacionamento com o ex-marido, de dificuldade com um filho que não se alimenta bem, de um filho que não está conseguindo se relacionar com outros coleguinhas, que está lá grudado na tela, eu sei o quanto isso é difícil para você, eu sei a dor que uma mãe sente, que um pai sente, quando não consegue encontrar soluções. E aí a gente tem duas opções, continuar nessa dor ou buscar ajuda. Existem os psicoterapeutas que podem ajudar você, e existem os Kid Coaches que podem contribuir muito rapidamente. A Aline está aqui, à sua disposição. Hoje nós temos a possibilidade também de fazer o atendimento de famílias à distância. Então, se você deseja fazer a formação, se você quer ser um Kid Coach, você também hoje conta com um ferramental que pode ser de você atender pessoas à distância. Eu moro numa cidade muito pequena, não tem problema, porque muitas pessoas moram em cidades pequenas. Eu hoje estava lembrando da Sinara. A Sinara mora em Formiga, no interior de Minas Gerais, e ela atende pessoas em Portugal. Então é possível você atender, porque hoje tem uma ferramentaria que vai te ajudar a atender online. Então, a Aline está aí à disposição também. Qual é o link da Aline? @_KidCoach. Se você desejar procurar a Aline para se fazer um processo de Kid Coach. Se quiser conversar, vir para uma primeira sessão, ver como é que é, pode vir. Pode vir também. E se você a Dani é do Rio e eu estou em Salvador. Olha só que bacana, né? Você atende à distância. E se você desejar fazer a nossa formação, ser um Kid Coach e você dominar todas as técnicas para aplicar dentro de casa, e depois que quiser atender outras famílias, procura também pela nossa equipe, coloca aqui em inbox que você pode fazer um contato conosco e a nossa equipe procurará você, vai te expor todas as condições financeiras. Não existe alguém que não possa fazer essa formação, porque a gente divide em, 12 vezes. Então, é sempre uma facilidade que se cria, porque a gente deseja muito que a nossa missão siga à frente, que é transformar gerações. A gente tem essa missão de transformar as próximas gerações. E a gente acredita, a família exige, o Instituto de Crescimento Infanto-Juvenil, a gente acredita verdadeiramente que é transformando as relações dentro de casa que a gente começa a transformar o mundo. Fiquem bem, fiquem com Deus. Muito obrigada, Aline. Obrigada, Dani. Obrigada, Márcia. Dani. Tchau.